Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Hoje nós veremos acerca de uma igreja chamada Tiatira. E antes eu quero te fazer umas perguntas, tá bom? Não se assuste. Você já foi em uma discoteca? Não vai respondendo, só pensa, tá? Uma danceteria, aquela danceteria com bastante sensualidade. Outra pergunta: você já bebeu? Eu nem sei como é que chama, obrigado. Eu nem sei como é que chama, eu botei aqui drinks exóticos. Aqueles drinks que vem com chapeuzinho, né? Que vem com como é que chama? Guarda-chuva, né? Umas coisinhas assim. Você já bebeu um drink exótico? Você já participou de uma rave? Aquelas danças, aquelas festas que são feitas geralmente numa fazenda, fica 2, 3 dias de muita loucura. Você já brincou, já participou daquelas brincadeiras verdade e consequência, que tinha que ter sigilo? Ó, quem a gente fizer aqui, fica aqui. Já participou disso? Você já participou de uma pegada, né? Um namorico, uma ficada com mais de uma pessoa junto? Você tem curiosidade de conhecer o que o mundo oferece? Uma festa lá em Londres, em Dubai, né? Em Nova York, em Chicago, ou seja, Havaí, né? Um luau no Havaí. Tem curiosidade? Eu fiz essas perguntas aqui, poderiam vir outras também, talvez o seu contexto a pergunta que resume tudo isso. Você tem curiosidade de conhecer como que o mundo funciona mesmo, o mundão das trevas, né? O que Satanás está fazendo lá no escondido com as pessoas? Você tem curiosidade? A Tiatira vai responder um pouco disso para nós hoje, né? Nós já vimos acerca da igreja de Éfeso, já vimos da igreja de Esmirna, já vimos da igreja de Pérgamo. Hoje é Tiatira. Tiatira é uma igreja que desenvolveu, ela cresceu, ela amadureceu, mas ela não repreendeu o erro que estava acontecendo dentro da igreja. Essa cidade ela ainda existe na Turquia, se chama Akhisar, se eu estou pronunciando certo. E é interessante que em Apocalipse, do versículo 18 em diante, é a mensagem mais longa que Jesus dá para uma igreja, mas é a cidade mais curta, né? Ou melhor, a menor cidade. Tiatira era uma cidade militar e também era um centro comercial com várias associações profissionais. E a cidade se orgulhava de ter um templo dedicado a Apolo, o Deus Sol. Isso vai ver aqui, Jesus vai fazer uma apresentação, talvez relacionado e apontando a isso. Então, como nas demais cartas, Jesus começa se apresentando. E aí no versículo 18, Jesus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Talvez então aqui nessa apresentação de Jesus, falando que ele é o Filho de Deus, talvez aqui ele está fazendo um apontamento para Apolo, né? Que era considerado o Deus Sol, e Jesus está falando que ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que tem olhos como chama de fogo. O que isso significa? Olhos poderosos, olhos penetrantes. É aquele que sonda a mente, é aquele que sonda os corações, é aquele que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. É aquele que tem olhos que sabe o que nós fazemos no escondido. É aquele que nós, quando mesmo estamos sozinhos, o Senhor sabe o que nós estamos fazendo. Aquilo que nós conversamos, aquilo que nós desejamos, o Senhor sabe, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Certa vez um rapaz deu o seguinte conselho para alguém, falou o seguinte: se você for pecar, peca escondido para ninguém ver. Essa não é uma verdade da palavra de Deus, porque mesmo quando nós pecamos e nenhum ser humano vê, Deus vê. E ele se apresenta a essa igreja falando: eu sei o que acontece na igreja. E ele diz que os pés dele são como bronze reluzente. O que isso significa? Pés poderosos, capazes de esmagar os inimigos. Jesus começou a carta assim para a igreja de Tiatira: eu tenho olhos poderosos, eu tenho pés poderosos. E aí ele vai fazer uma aprovação à igreja. No versículo 19 diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé
o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, olha que interessante, o Senhor Jesus está dizendo que Ele conhece o amor da igreja, e esse amor, Ele termina o versículo 19 falando: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então o amor da igreja estava crescendo, diferente da igreja de Éfeso. Enquanto o amor da igreja de Éfeso esfriou, eles abandonaram o primeiro amor, o amor da igreja Tiatira estava crescendo, estava se desenvolvendo. E esse é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus fala que a fé daqueles irmãos estava crescendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pessoas que enfraquecem na fé é porque elas param de ouvir a palavra, não leem a palavra. Geralmente pessoas que estão fracas na fé, quando você pergunta como é que está o seu relacionamento com Deus, você anda meditando na Bíblia, você anda tendo as disciplinas espirituais, você está se envolvendo com uma igreja, você está ouvindo a palavra, geralmente a pessoa não está fazendo isso, e a fé da pessoa vai enfraquecendo. A fé da igreja de Tiatira, não. A fé da igreja de Tiatira, ela crescia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amor, fé, serviço. A igreja estava trabalhando, a igreja estava ativa, a igreja sabia que a fé sem obras é uma fé morta. O que adianta eu falar que eu tenho Jesus se eu não demonstro que eu tenho Jesus? O que adianta falar que eu tenho Jesus se eu não sirvo a Jesus? A fé verdadeira, ela redunda, ela rompe-se em boas obras, ela se derrama em boas obras, porque a fé verdadeira, ela vai servir. A fé verdadeira não vai ficar quietinha no seu cantinho, ela vai servir. E aí Jesus fala também que o que crescia nessa igreja era a perseverança. Perseverança. Sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso serviço não é vão. Essa igreja não desistia, essa igreja aqui continuava perseverando. Hebreus capítulo 10, versículo 39, tem um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Esse versículo ele nos ajuda muito. Quando você começa a olhar para os lados e as pessoas começam a desistir, as pessoas param de perseverar, as pessoas começam a ficar cansadas, as pessoas começam a jogar a toalha, as pessoas começam a chutar o balde. Hebreus 10, 39. Nós porém não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Os outros podem desistir, eu não desisto. Tenho um chamado, tenho uma missão, vou encontrar o meu Senhor, vou prestar contas a Ele. Nós porém não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Uma igreja então que tinha amor, fé, serviço e perseverança, e o Senhor Jesus diz para eles: e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Queridos irmãos, com o tempo a igreja de Tiatira não esfriou. Irmãos, com o tempo a igreja de Tiatira cresceu, se desenvolveu, uma igreja atuante. A igreja não parava de crescer em maturidade, a igreja estava se desenvolvendo, ela amava mais, ela confiava mais, ela servia mais, ela perseverava mais, e Satanás sabia disso, e ele sabia: não adianta eu bater de frente com essa igreja, porque eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. O que eu vou fazer com essa igreja? Eu tenho que infiltrar, eu tenho que entrar nessa igreja. Eu não vou conseguir destruir eles por fora, batendo de fora. Eu tenho que conseguir penetrar no meio da igreja e fazer uma implosão de dentro para fora. Eu preciso implodir essa igreja. E aí que vem a acusação do Senhor, do versículo 20 até o versículo 23. E aí Deus vai fazer aqui, a gente pode dividir esses 3 versículos aqui em 5 perguntas. O que uma mulher fazia? O que a igreja fazia com relação a essa mulher? O que Deus fez? O que a mulher fez à luz disso? E o que Deus
fará. Veja o versículo 20 até o versículo 23. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A primeira pergunta é: o que essa mulher fazia? O que ela ensinava? O texto diz que ela ensinava e seduzia para a imoralidade. O texto dá o nome de Jezabel, mas provavelmente ela não se chamava Jezabel. Provavelmente era uma figura da rainha idólatra que estimulou Israel a acrescentar adoração a Baal nas cerimônias religiosas. Era uma mulher, uma rainha que contaminou a adoração de Israel. E aí Deus fala para a igreja que tem uma Jezabel ali. Tem uma Jezabel. Essa mulher seduziu os homens. Lembra que era uma cidade empresarial, com várias associações comerciais. E nessas associações para as empresas, se o comerciante cristão não fizesse parte delas, provavelmente ele iria à falência. E nessas associações, nessas festas, nessas reuniões, havia imoralidade, havia comida sacrificada a ídolos. E aí Jezabel, essa gente infiltrada por Satanás, começou a induzir os crentes a irem nessas festas. Eu já mencionei, talvez ela dizia, em outras mensagens eu mencionei, e talvez ela aqui também dizia, não tem nada a ver. Lá vai ter sim algumas pessoas que vão acabar ficando. A gente vai assinar um contrato ali numa boate. Vai ter umas mulheres dançando lá, mas não tem problema não. Algumas pessoas vão até com um quartinho lá, mas você não precisa ir. É só você ir lá, assina o contrato, você vai conseguir facilidades para você. Havia comida sacrificada a ídolos. E ela começa então a ensinar, ela começa a seduzir esses irmãos da igreja. O que a igreja fez com ela? O Senhor diz que a igreja não fez nada. O Senhor diz que você, igreja, você tolera essa mulher. Você sabe o que ela faz. E você não faz nada, simplesmente você ignora. E isso me assusta como pastor. Isso me assusta. Porque talvez a igreja, por temor à mulher, porque o texto diz, que o Senhor diz, ela se diz profetiza. Talvez era uma mulher eloquente no falar, talvez já tinha realizado algumas questões, talvez por temor a igreja não fazia nada. Temor barra medo. Talvez a igreja não fazia nada por gratidão. Talvez essa mulher tinha feito vários favores à igreja, ajudado várias pessoas. E como que eu vou fazer isso com alguém, sendo que a pessoa me ajudou ontem? E aí o Senhor está então trazendo essa condenação para a igreja, porque a igreja não estava fazendo nada. Deus sabia o que a mulher fazia, e Deus sabia o que a igreja não fazia, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. E aí o que Deus fez? O texto diz no versículo 21, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual. A mulher induzia não apenas alguns para a imoralidade sexual, mas na verdade ela era imoral. Talvez ela poderia até dizer, olha, você vai na reunião, nada demais vai acontecer, você toma a sua decisão, não precisa tomar esses drinks aí consagrados. Mas o texto diz que além dela induzir, ela também era imoral. Talvez ela se deitava com homens, talvez com mulheres, não sabemos. Ela também cometia imoralidade. Deus é bondoso, Deus é paciente. Deixa Apocalipse marcado. Vá para Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4.
Romanos capítulo 2, versículo 4, marque esse versículo aí na sua Bíblia. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Irmão, você já reparou que às vezes nós pecamos e nada acontece? Mas o que acontece quando alguém peca com você? A vontade já não é punir imediatamente? Quando nós pecamos e nada acontece, é porque Deus está sendo paciente, Deus está sendo bondoso, Deus está sendo tolerante, Deus está querendo que com a bondade dele, nós possamos colocar a mão na consciência e falar: gente, o que eu estou fazendo com esse Deus tão gracioso, tão bom? Então Deus estava dando tempo para a mulher, ele sabia o que estava acontecendo. O silêncio, nós precisamos entender uma coisa, guarde isso, se você sair daqui com essa informação importante: silêncio de Deus não é indiferença. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele é indiferente. Quantas vezes na nossa vida nós estamos sofrendo e a gente pergunta: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Deus, o Senhor não está vendo? Deus, eu estou pedindo, Deus, eu estou orando, Deus responde a minha oração, e parece que Deus permanece em silêncio. De fato Ele fica em silêncio, mas Ele não está sendo indiferente. Ele está vendo, Ele tem um plano para o que está acontecendo. E quando Deus está vendo o pecado da igreja e está em silêncio, não significa que Ele está sendo indiferente, que Ele nada vai fazer. Ele está sendo bondoso, Ele está sendo paciente, Ele quer que a igreja se quebrante, Ele quer que a igreja dobre os joelhos e fale: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Quando Jesus encontra, aquele homem que batia no peito falando: Deus, Cristo, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Se Deus quisesse religiosos, Ele pegaria os judeus, pegaria os fariseus, pegaria outro grupo doutrinário da época, outra seita religiosa da época. Mas Deus não vai atrás daqueles: você quer me seguir, me acompanhe. E aqueles que reconhecem os seus pecados encontram o favor de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, eu sou pecador, Deus, a nossa igreja está pecando, Deus, nós precisamos do Senhor, Deus, tem misericórdia de nós, Deus, nós ouvimos a sua palavra no ouvido, sai do outro. Deus, eu não queria nem estar na igreja, queria estar em casa, queria estar dormindo. Reconhecer que nós somos pecadores, e Deus então vai dando tempo para a gente poder se arrepender. Deus está sendo bom, Deus está derramando bênçãos. Não é porque Ele é um Deus que vai arrumar um jeitinho para a gente, não, porque Ele fala: eu dei tempo para ela se arrepender. E o que essa mulher fez? O texto diz que ela não quer se arrepender. No versículo 21 diz: ela não quer se arrepender. Essa mulher era daqueles crentes que querem o melhor da igreja, o melhor do mundo, querem louvar a Deus, querem ter comunhão com os irmãos, mas na hora que a carne falar, elas querem viver de acordo com a carne. Querem vir para a igreja, mas na hora que o convite chegar também para ir para uma festa imoral, na hora que encontrar a namorada, na hora que for fazer um negócio, na hora que ver alguém na faculdade, também vai querer se envolver. Crentes que querem o melhor de Deus e o melhor do mundo. Eu não sei se você já viveu num contexto de rio, de canoa, e é muito interessante isso. Em algumas viagens a gente acabou passando por essa experiência. E aquele velho ditado entre os ribeirinhos, entre os índios: não dá certo você ficar com um pé em cada canoa. Não vai dar certo. Se você colocar um pé numa canoa e um pé na outra canoa, é só questão de tempo que você vai encontrar o rio. E tem algumas pessoas que acham que podem botar o pé numa canoa da igreja e outro pé no mundo, e vão conseguir enganar as pessoas, e vai dar tudo certo. Não vai. Deus só está dando tempo para se arrepender. Não adianta a gente chegar na igreja e cantar: Deus, Tu és santo, Deus, reina em mim, Senhor, tudo entregarei.
E aí na hora do dia a dia, na nossa semana, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas decisões, a gente fala: Deus, pode deixar que eu tomo conta agora. Pode deixar que o meu vocabulário eu tomo conta. Pode deixar que as minhas finanças eu tomo conta, os meus relacionamentos eu tomo conta. Deus pode deixar que agora, durante a semana, eu tomo um jeito na minha vida, eu dirijo a minha vida. Deus deu tempo, ela não quis se arrepender. E o arrependimento não é só para não crente. O arrependimento é para nós cristãos. A vida cristã é feita de arrependimento e fé. Eu gosto muito daquela ideia da caminhada. A gente vai caminhando, um passo arrependimento, outro passo fé. Um passo arrependimento, um passo fé. Eu me arrependo dos meus pecados e eu creio nas promessas do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em quem Jesus é. Eu me arrependo dos meus pecados e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Arrependimento e fé. E a gente vai caminhando assim durante a semana. Para Deus não tem desculpas. Deus, Ele dá tempo. Deus, Ele fala por meio da palavra. E aqueles que são crentes de verdade, talvez não querem ouvir a palavra. O Senhor fala diretamente por meio do Espírito com eles. Deus fala, o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, convence o ser humano da justiça e do juízo de Deus. Aqueles que não são convencidos não são crentes. Como pode alguém se lambuzar no pecado, viver na prática do pecado e dizer: eu sou crente? Não é. Porque o nascido de Deus, 1 João diz, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não consegue, ele peca sim, ele cai sim, mas logo ele já se levanta e fala: que nojeira, que podridão. Senhor, eu quero viver a santidade. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo não nos deixa pecar em paz. O Espírito Santo, ele nos confronta. E a gente louva a Deus por isso, porque o Espírito Santo está em nós. Porque se ele nada falasse, aí que está o perigo, porque talvez nem filho de Deus eu fosse. Deixa Apocalipse marcado, vá para Romanos capítulo 24, Provérbios capítulo 24, versículo 12. Provérbios capítulo 24, versículo 12. Esse versículo aqui é muito interessante, eu sempre penso nele num contexto familiar, mas a gente pode pensar num contexto eclesiástico, a gente pode pensar num relacionamento com amigos. Provérbios 24, versículo 12. Você conhece aquelas pessoas que dizem assim: ó, eu pequei, mas eu nem sabia que era pecado. Não sabia que era pecado. Ou por isso que eu mencionei que eu gosto de pensar no contexto familiar, né? Os filhos, quando falam assim: não, mas eu não sabia que tinha que fazer isso. Ninguém falou para mim fazer isso, né? Para mim fazer o certo. Ninguém falou nada. Olha o que Provérbios 24, versículo 12 diz: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Mesmo que você diga: eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que tinha que fazer isso, eu não sabia que eu tinha que viver de maneira santa, eu não sabia que não podia ficar, eu não sabia que não podia cometer esse pecado aqui, não sabia? Aquele que pesa os corações não pesou o teu coração? Você conseguiu pecar em paz? Você pecou em paz? Pequei, foi tudo bem. Ok. Temos que orar pela conversão de alguém. Então. Temos que orar para que o Espírito Santo a convença de fato do pecado, da justiça e do juízo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz: se você fizer o bem, se você fizer o que é certo, será aceito. Deus falando isso para Caim. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O pecado está à espreita. Satanás anda bramando como um leão, buscando quem possa devorar. A figura da natureza é incrível, né? Quando você pega os animais se protegendo, sempre andando em bando, qual que Satanás pega? O que está fora do bando, o que não correu rápido, o que foi deixado para trás, o que se distraiu. E aí aquele é pegado, é pego pelo predador. A mesma coisa na vida cristã.
Se nós não estamos, Hebreus diz isso, a gente vê que se aproxima o dia, a gente deve fazer o quê? Nos encorajar uns aos outros. Não desanima não, irmão. O que está acontecendo? Olha para cima, não olha para as circunstâncias. Pelo que eu posso orar por você? Não cai fora não. Vamos juntos. Então, o pecado, ele está à espreita, o pecado está à porta, e Deus fala isso para Caim quando não havia igreja. Deus fala isso para Caim quando não havia o Espírito Santo habitando de forma permanente. Deus fala isso para Caim quando não havia a revelação completa da palavra. Quanto mais a nós. O pecado está batendo a porta, o pecado quer entrar, e nós precisamos nos auxiliar, nós precisamos nos ajudar. Irmão, vamos andar em santidade, vamos viver para a glória do Senhor. Se arrependimento e fé, se arrependendo dos pecados e crendo na promessa de Deus. Eu pergunto a você, pergunto a mim, qual o pecado que faz tempo que você pratica e não está querendo abandonar? Qual o pecado de estimação que você tem, que te acompanha faz um tempo? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Deus está dando tempo. Silêncio de Deus não é indiferença. Eu lembro uma vez que eu preguei uma mensagem e o texto era muito gracioso, demais. Aqueles textos bem graciosos. E na hora que a gente estava cantando, estava a equipe aqui na frente, eu estava lá no canto, igreja cantando forte, igreja cantando bonito. E aí o Espírito Santo me incomodou, falou assim: confronta a igreja. E aí eu não estava entendendo, porque a mensagem tinha sido uma mensagem tipo, vamos para frente, gente, vamos lá, né? O Espírito Santo confronta a igreja. Eu peguei o microfone e falei: eu não sei o que você está fazendo na sua vida, mas se você está fazendo alguma coisa que está manchando o nome de Deus, envergonhando o nome de Deus, tome vergonha na sua cara. Muda de nome, pare de dizer que é cristão ou mude de atitude. Pare de brincar que é crente. Tome jeito, se endireite. Vamos orar encerrando. Ficou todo mundo assim. Na hora que terminou o culto, alguém veio falar: preciso falar contigo. A gente entrou no escritório, a janelinha estava lá. Enquanto eu conversava com a pessoa, ela confessando pecados que estavam envergonhando o nome de Deus, alguém chegou na janela. Pode esperar aí. Terminou, entrou outra pessoa. Nisso veio outro na janela, saiu, entrou outro, e assim foi. Sabe quantas pessoas no término daquele culto? 11 pessoas. 11 pessoas. Estou envergonhando o nome de Deus. Preciso de ajuda. Deus dá tempo. Algumas pessoas não querem se arrepender. E aí o que Deus fará? Se a bondade de Deus e a paciência de Deus não adianta, Deus usa a disciplina. E o que Ele fala que Ele vai fazer com essa mulher no versículo 22? Por isso vão fazê-la adoecer. Olha que interessante. Essa mulher aqui não era uma mulher imoral? Não era uma mulher que gostava de cama? Não era uma mulher que gostava de levar homens para a cama? Deus fala para ela: tu gosta de cama, né? Só que você não vai para a cama do prazer, não. Você vai para a cama do hospital. Você vai adoecer. Eu vou trazer uma doença sobre você. Deus traria sofrimento aos que se envolviam com ela. Deus fala ainda no versículo 22: trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. O versículo 23 diz: matarei os filhos dessa mulher. Olha como é sério. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Deus vai fazê-la adoecer. Deus vai trazer grande sofrimento àqueles que estão se envolvendo com ela. E Deus inclusive vai matar algumas pessoas. Deus vai tirar a vida de algumas pessoas. Não quer se arrepender, aguente e espere o juízo de Deus. Porque Ele não falha, Ele vai acontecer. A desobediência gera morte. Deus mataria algumas pessoas. O pecado, o salário do pecado é a... Que bom que você chegou até aqui. Como você viu, precisamos mudar o formato. Tivemos um problema na gravação e vamos continuar então entendendo o texto.
e aplicando para a nossa vida, né? O que Deus fará com a igreja, o que Deus fará com a mulher. No versículo 23, no final do versículo 23, diz: as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Então, além de Deus fazer adoecer a Jezabel, além de levá-la para a cama, não agora para a cama do prazer, que ela tanto gostava, mas a cama da enfermidade, o Senhor disse que vai usar a igreja como um modelo, como um exemplo para as demais igrejas, porque Deus sonda, Deus conhece, Deus fará isso para que todos saibam que Ele é Deus, que Ele retribui a cada um segundo as suas obras. O Senhor nos conhece, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está na igreja, os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele conhece aquilo que nós fazemos de bom, Deus sabe aquilo que nós fazemos de ruim. Deus escreve essa carta para a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus, e Ele se apresentou como aquele que tem olhos de fogo, os olhos do Senhor em todo lugar, olhos poderosos. Ele também diz que sonda mente e corações. E ele também disse, no início da carta, que os pés são semelhantes ao bronze polido, prontos, ou seja, prontos para esmagar os seus inimigos. Então, quando alguém é disciplinado pela igreja, a disciplina visa a restauração, a reintegração desse irmão, a plena comunhão com os demais filhos de Deus. Nós pecamos, somos pecadores, pecadores pecam, mas pecadores que foram regenerados, resgatados por Jesus, não permanecem na prática do pecado. Eles lutam contra, eles confessam, eles se arrependem, eles querem mudar. O problema é quando a igreja nada faz com aqueles que estão praticando pecado. A disciplina é diferente da exclusão. A exclusão é quando a vaca já foi para o brejo. Não há mais nada o que possamos fazer. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Oramos, confrontamos, confortamos, orientamos, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Mas chega um momento que não é mais possível fazermos isso, porque a pessoa ela tomou suas próprias decisões. E isso, quando acontece, gera um temor nos demais. Clamam por misericórdia. Não sei se você já passou por processos de disciplinas em igrejas sadias. É algo extremamente impactante, gera um temor. São choros, demais irmãos chorando pela situação de pecado, por alguém que a gente está perdendo. Gera temor naqueles que clamam ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me para que eu não pratique esse pecado. Senhor, talvez eu estou nesse caminho também, tendo esses pensamentos, essas palavras, essas atitudes. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, o que Deus vai fazer com a igreja de Tiatira? Vai usá-los como exemplo para as demais igrejas, da luz da disciplina que Ele vai trazer para aquela igreja. E, infelizmente, processo disciplinar saudável, bíblico, visando a restauração, é pouco encontrado nas igrejas hoje. E o que nos causa temor é que, se a igreja não disciplina, Deus volta-se então contra ela. Qual que é a solução? Qual é a solução que o Senhor apresenta? No versículo 24 e 25 diz: tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. É muito interessante esse versículo aqui, isso aqui chama muito a minha atenção. Aos demais, ao restante de vocês, como o Senhor Jesus conhece a igreja, Ele conhece aqueles que são dele. Ele conhece os crentes consagrados. Ele conhece os crentes piedosos. O Senhor Jesus sabe quem é joio. O Senhor Jesus sabe quem é o trigo. O Senhor Jesus sabe quem de fato é ovelha. O Senhor Jesus sabe quem é bode. E em todas as igrejas sempre há um grupo fiel aos demais, ao restante, aqueles que estão buscando agradar ao Senhor. Jesus então conhece essas pessoas que lutam contra o pecado, lutam contra a imoralidade, lutam contra a idolatria, querem ter uma vida de santidade, querem honrar o Senhor enquanto estão nesse mundo de trevas, nesse mundo de luta, nessas dificuldades que aqui nós enfrentamos. E a essas pessoas, o que o Senhor Jesus diz?
ele nos incentiva a não conhecermos as profundezas de Satanás, mas conhecermos as profundezas de Deus. Não conhecer aquilo que o mundo está propondo. Conforme nós começamos essa mensagem, talvez situações onde o nosso coração gostaria de conhecer, gostaria de se envolver, como que Satanás está operando nesse mundo, os tipos de prazer que ele está oferecendo. E o Senhor nos chama agora, olha, você que não está querendo conhecer, então, os profundos segredos de Satanás. Você que está buscando conhecer as profundezas de Deus, busque, então, a santidade. Faça aquilo que agrada ao Senhor. E perceba, meu amigo, como que Satanás ele está infiltrado nas igrejas. Na verdade, como ele ataca as igrejas. Em Esmirna e em Filadélfia, que nós veremos mais à frente, ele tinha sinagogas. Em Pérgamo, ele tinha um trono. E em Tiatira, ele tinha uma profetisa. Satanás ataca o povo de Deus. E sempre haverá a possibilidade a nós, a mim e a você, de escolhermos ou conhecer as profundezas de Satanás, conhecer os segredos de Satanás, conhecer as ofertas, as propostas que Satanás oferece, ou tomarmos uma decisão pela graça de Deus e para a glória do Senhor, de conhecermos a Deus, renunciarmos à impiedade, renunciarmos às paixões mundanas e a vivermos nessa era presente de maneira sensata, justa e piedosa. O texto diz que o Senhor não colocará uma carga a mais sobre essas pessoas. Ou seja, continue a fazer aquilo que você está fazendo. Continue, então, com a sua fé. Continue com as suas obras. Continue fazendo, continue resistindo às lutas, às dificuldades, de uma maneira que agrade ao Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, nós vamos viver nessa presente era de uma maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Irmãos, falta pouco. Continuemos a resistir. As pessoas têm dito hoje, né? Seremos a resistência. O povo de Deus tem que ser resistência na santidade. O nosso foco, o nosso objetivo não é política, não são questões desse mundo. O nosso foco aqui é agradar ao Senhor. O nosso objetivo aqui é amar ao Senhor a cada dia mais e cumprirmos a nossa missão com as pessoas, porque quando nós servimos a Cristo, na verdade, nós estamos servindo as pessoas. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Cristo. Então, é ajudar as pessoas a serem salvas, a serem transformadas pelo Senhor Jesus. E aí ele faz uma promessa, então, o versículo 26 até o 29, diz ao vitorioso, aquele que resistir, né? Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os vencedores são aqueles que obedecem ao Senhor, que perseveram, que fazem a vontade de Deus até o fim. E eu gostaria que você guardasse uma frase que eu vou dizer agora. Mais importante que começar bem é terminar bem. Nós estamos numa corrida da vida cristã. E lembra quando você entregou sua vida a Jesus? O seu ímpeto, o seu desejo, sua vontade. Mais importante que começar bem é terminar bem. É concluir essa corrida, essa vida que o Senhor nos dá o privilégio de vivermos para Ele. Para aqueles que preferem imoralidade, para aqueles que preferem idolatria, para aqueles que se recusam a fazer a vontade de Deus, Deus promete tribulação, sofrimento, morte. Mas aqueles que resistem às tentações, às paixões do coração, aqueles que assim resistem, o Senhor promete o céu. E Ele promete que essas pessoas vão reinar com Ele. Os vencedores serão escolhidos para reinar com Cristo. Então não olhe para esse mundo. Olhe para o mundo vindouro. Olhe para o dia que o Senhor Jesus voltará para nos levar. A nossa vida não se limita a esse tempo aqui nessa terra.
A nossa vida é uma vida eterna ao lado de Deus. E nós teremos, o texto diz que nós teremos a mesma autoridade que Jesus tinha perante o Pai. Não teremos mais a presença do pecado na nossa vida, seremos como Cristo e reinaremos com Ele. E além de dar a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, ele diz também: lhe darei a estrela da manhã. Alguns entendem a estrela da manhã como sendo Satanás, mas Apocalipse capítulo 22, versículo 16, nos apresenta que o Senhor Jesus, ele sim, é a verdadeira estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, versículo 16, diz o seguinte. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de dar-lhes essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Jesus é a brilhante estrela da manhã, Jesus é a estrela da manhã, e ele promete que nos dará a estrela da manhã, ou seja, Jesus está dizendo para nós que ele se dará. Será ele mesmo o presente. E se nós não amarmos a Jesus nessa terra, se nós amarmos mais os prazeres do que Jesus aqui nessa terra, meu amigo, meu irmão, o que nós vamos querer fazer no céu? Lá só haverá Jesus. Não haverá Netflix, não haverá Apple, não haverá carro. Haverá Jesus. E se nós não amarmos aqui, se nós não vivermos para Ele aqui, se nós não tivermos prazer em estar com Ele aqui, em obedecer a Ele aqui, por que nós vamos querer ir para o céu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu termino te perguntando, o que você deseja? Você deseja reinar com Cristo? Você deseja ser um vencedor? Você deseja ser um vitorioso, obedecer a Cristo até o fim? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 4 fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O nosso objetivo é encontrar a Deus. E o nosso caminho para encontrá-lo é a santidade. No final desse percurso, aqui nessa terra, nós encontraremos a Cristo, aquele que nos sustentou, aquele que nos manteve firme, aquele que começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia de Cristo. É esse Deus que nós queremos encontrar e adorar por toda a eternidade. E se por acaso você não tem um relacionamento pessoal com Jesus, faça isso. Aproveite esse momento para orar. Orar é falar com Deus. Aproveite esse momento para abrir o seu coração e falar para Deus o que Deus falou a você. O primeiro passo para você ser um vitorioso, não segundo o padrão do mundo, ser um vitorioso à luz do padrão da palavra do Senhor. O primeiro passo é reconhecer a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Reconhecer que Cristo morreu na cruz para que seus pecados fossem perdoados. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Diga a Ele que a partir de hoje Ele vai ser o chefe da sua vida. É Ele que vai mandar. E você será o seu servo. Você será o amigo dele. Que Deus seja te abençoando. Que Deus seja nos abençoando. E que Deus seja purificando a igreja dele. Que somos nós, eu e você, que cremos no Senhor Jesus. Que o Senhor purifique a igreja dele e sejamos uma igreja, uma noiva linda, se preparando para o encontro com um noivo. Que Deus, então, te abençoe grandemente. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor, na sua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio que nós temos de abrir, de ler, interpretar, aplicar, vivenciar na nossa vida a sua palavra. Obrigado pela tecnologia que alcança pessoas além das fronteiras, das paredes onde nós estamos. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a cada um que ouviu essa mensagem, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Que o Senhor abençoe, então, e nos ajude a vivermos para a glória e louvor do Senhor, enquanto aguardamos o dia que o Senhor voltará para nos buscar. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.